Muito boa tarde a todos, estamos no dia 10 de janeiro de 2018, portanto dando início aí a um novo ano, estamos nos primeiros dias úteis ainda, e uma das grandes questões que as escolas nos apresentam ainda é o que devemos esperar deste ano de 2018. Pois muito bem, hoje mesmo, dia 10, foram divulgados os índices de inflação medidos pelo IBGE, os últimos, os que são divulgados mais tarde, dos índices que interessam para o acordo coletivo das escolas aqui de São Paulo, que são o IPC da FIP, o INPC do IBGE e o ICV medido pelo DIEESE. Com essa divulgação, a gente sabe hoje qual é a inflação real do ano de 2017, de cada um desses três índices e da média dos três, que é um indicador que tem sido utilizado para efeito de acordo coletivo pelo menos nos últimos 10 anos. Esse índice médio fechou o ano de 2017 em 2,23%. Abaixo, portanto, da maior parte das projeções que foram feitas, até então, abaixo, inclusive, da meta fixada pelo Banco Central, o que é uma boa notícia para todo mundo. Quando a gente projeta essa inflação para o período da nossa database, que aqui em São Paulo é no mês de março de 2018, e aí pegando as projeções feitas pelo mercado e divulgadas pelo Banco Central, a gente atinge uma inflação um pouco maior do que está verificada hoje, mas não muda a ordem de grandeza. A inflação medida em março do ano que vem deve estar, segundo as projeções do Banco Central, em 2,43%, o que nos permite prever um índice de aumento lá na database mais baixo do que havia sido projetado até agora. E a gente não sabe quanto vai ser o aumento real. Os sindicatos mal começaram a negociar até o momento. Imaginando aí, pegando o histórico também dos últimos 10 anos, houve aumento real em todos os anos. No pior ano, o ano que foi mais baixo o aumento real, ele foi de 0,3%. No ano que foi mais alto, foi de 2%. Se a gente imaginar uma média aí, que seja de 1% o aumento real, isso não é nenhum palpite, é apenas para fazer a conta, a gente fecharia com um acordo coletivo com um aumento de 3,43%. Mas além do aumento, como é que vai ficar a inflação no resto do ano, que ela interfere em outros insumos importantes aí no orçamento da escola, como por exemplo o aluguel. A inflação deve continuar baixa no ano de 2018, segundo as projeções. A inflação medida pelo IGPM, que interfere nos aluguéis, deve fechar 2018 em 3,5%. E os índices ao consumidor, que interferem em outros insumos e vão interferir no acordo coletivo de 2019, giram aí atualmente pelas projeções em 4% para o ano de 2018. A gente ainda não tem os números fechados de 2017 com relação à inadimplência, que é outro item que preocupa muito as escolas. Com a crise, a inadimplência cresceu nos últimos 2 anos, de 2015 para 2016 e de 2016 para 2017. Mas quando a gente fechar esse indicador, a gente vai ter uma noção exatamente de quanto foi esse aumento de 2016 para 2017. A tendência em 2018, com os dados atualmente disponíveis, é que a inadimplência fique do mesmo tamanho que ela está atualmente, nem cresça, nem diminua. Com relação a bolsas e descontos, a gente ainda vai apurar o que aconteceu em 2018, as escolas terminando aí o seu período de matrículas e concessão. A gente terá esse índice, o índice de bolsas também cresceu nos últimos 2 anos. A nossa expectativa é que na passagem de 17 para 18 seja observada uma estabilidade nesse indicador. E mesmo no número de alunos, as escolas ainda não fecharam seu período de matrículas, mas pelos levantamentos preliminares que a Corus fez, depois de uma perda de alunos na passagem de 2016 para 2017, é possível que, na média, as escolas tenham uma leve recuperação no seu número de alunos na passagem de 17 para 18. Ela é uma recuperação leve e com desvio padrão grande, ou seja, existem escolas que estão ganhando alunos com mais força e ainda existem escolas que estão perdendo. Mas os motivos não podem mais ser colocados nas costas da crise ou do mercado. Existem escolas que estão ganhando alunos. A gente espera um ano de 2018, portanto, de muita observação. O cenário político ainda está muito incerto, muito cheio de variáveis possíveis e relevantes, como, por exemplo, a aprovação ou não da reforma da Previdência. E também as eleições, que candidatos, com que pautas eles vão chegar lá em outubro de 2018. Portanto, muita calma, muita cautela para todo mundo, porque apesar de os indicadores estarem levemente otimistas, essa realidade pode mudar a qualquer momento
dependendo de como ficar o cenário político. Se vocês quiserem mais informações, mais detalhadas ou mais aprofundadas, ou com um pouco mais de análise, por favor, entre em contato com a Corus Consultores, aqui em São Paulo, o prefixo é 11, o telefone é 3253-0633, ou podem consultar o nosso site www.corusconsultores.com.br. Muito obrigado.